Fala investidor, beleza? Bom, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do ano aqui do canal, com Pouco Invest. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre diversificação de carteira, como você investir em uma carteira diversificada sem pulverizar demais e sem correr muitos riscos. Então fique ligado no que está por vir e já comenta aí como que você diversifica a sua carteira. Ela é pulverizada, está muito concentrada em algum ativo ou um tipo de segmento? Já deixa aí nos comentários como que você faz para diversificar sua carteira. E se você ainda não está por dentro do que é diversificação de carteira, fique ligado no vídeo, pois hoje você vai aprender de uma maneira simples e prática como diversificar uma carteira de investimento. Antes de tudo, vamos lá para o ponto principal. Não existe um modelo de carteira diversificada ideal, ou seja, para cada perfil há uma estratégia distinta, e isso se deve ao seu perfil de investimento. Bom, se você ainda não sabe qual que é seu perfil de investimento, hoje, quando você abre uma conta em uma corretora, em qualquer um desses bancos digitais, uma das premissas quando você quer iniciar a investir é uma avaliação do seu perfil de investidor. Ou seja, quando você passa por essa avaliação, ela é totalmente gratuita, lá eles vão revelar para você qual que é seu perfil, se ele é conservador, mais moderado ou arrojado. Com isso você consegue avaliar e identificar qual modelo de diversificação de carteira mais se encaixa com seus investimentos. Beleza? Geralmente quando falamos de um perfil de investidor menos arriscado, ou seja, conservador, basicamente esse perfil ele tem preferências a investimentos mais ligados à renda fixa, ou seja, que é muito mais seguro. Entretanto, todos nós sabemos, quanto menor o risco, menor a rentabilidade, entretanto, é mais seguro. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um modelo de carteira para um perfil mais arrojado, um modelo de diversificação que oferece menos riscos aos seus investimentos. Ou seja, aqui é você investindo pouco e se expondo a maiores rentabilidades. Agora, falando de um modelo de carteira mais diversificada, onde você tem uma parte do seu patrimônio investido em renda fixa e uma parte em renda variável, podemos ir para um primeiro plano. Qual que é esse primeiro plano? Então aqui eu apresento para vocês um simples modelo de carteira diversificada. Aqui já estamos falando em uma diversificação, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Como vocês podem ver, temos 30% em renda fixa e 70% em renda variável. Mas como estamos falando de diversificação, qual que é a nossa diversificação dentro de renda fixa e qual será a nossa diversificação dentro de renda variável? Então, recapitulando, quando a gente fala em um modelo de carteira de diversificação, um modelo mais conservador, ele está 100% em renda fixa, mas mesmo assim ele tem uma diversificação de investimento, desde um CDB, um tesouro direto, uma LCI. Então, dentro de uma carteira que tem 100% em renda fixa, há diversas opções para você diversificar seus investimentos dentro de renda fixa. Entretanto, você fica só no universo de renda fixa, aonde te oferece o menor risco possível, entretanto, com menor rentabilidade. Quando você inclui um percentual do seu patrimônio também em renda variável, você já está diversificando, ou seja, você já está dizendo que parte vai para a renda fixa e parte vai para a renda variável. Então, você já diversificou sua carteira em dois universos de investimento, e dentro de cada universo você vai ter suas diversificações de investimento. Falando de renda fixa, eu apresentei para vocês alguns exemplos aqui, o que é a diversificação em renda fixa. Falando de renda variável, chegamos nesse modelo de carteira. Olhando para esse modelo de carteira, podemos observar aqui que eu estou com 34% em renda fixa, que é onde eu falei para vocês que há uma diversificação dentro de renda fixa, tesouro direto, LCI, CDB. Falando de 17% aqui em ações e 49% em fundos imobiliários. Ou seja, quando a gente olha aqui para renda variável, já estamos quebrando em dois segmentos. Quais são os segmentos? Ações e fundos imobiliários. Então, dessa forma, você já tem uma carteira um pouco mais arrojada, ou seja, já diversificou sua carteira saindo de renda fixa, está com renda variável e ainda tem uma diversificação entre fundos imobiliários e ações. Então, falando desse modelo, temos uma carteira, falando percentualmente, totalmente já diversificada, com X% em renda fixa, X% em renda variável, quebrando entre ações e fundos imobiliários. Mas vamos lá entender um pouco mais como seria essa diversificação dentro de renda variável. Quais seriam os tipos de ativos em ações e fundos imobiliários?
Bom, quando a gente fala em investimento em ações, uma das estratégias mais recomendadas pelos grandes investidores é que você comece por empresas perenes. E o que seriam empresas perenes? Basicamente são empresas que estão há muitos anos no mercado e que têm uma solidez, ou seja, que dificilmente vai quebrar. E quais seriam esse tipo de empresa? Falando aqui de bancos, empresas de saneamento, energia. Então estamos falando de empresas perenes, segmentos perenes, e que dificilmente essas empresas vão quebrar. Não que não exista a possibilidade, mas a partir do momento que você escolhe essas empresas, você tem uma segurança maior do que escolher empresas, por exemplo, de Big Techs, ou seja, que hoje está hypado, ou seja, que a empresa acabou de nascer com uma grande ideia, cúmulo de capital, entretanto a empresa não se manteve no mercado. Então quando a gente fala em investir em ações, uma das estratégias são empresas mais perenes desses setores que eu mencionei, beleza? Agora falando, qual que seria a diversificação aqui de fundos imobiliários? Uma das estratégias que é mais recomendada e que é mais segura, quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente tem 3 tipos. Quais seriam esses 3 tipos de fundos imobiliários? A gente está falando ali de fundos de papéis, fundos de fundos e fundos de tijolos. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse vídeo, não vai ficar muito longo. O que seria um fundo de papel? O que seria um fundo de fundos? E o que seria um fundo de tijolo? Mas quando a gente fala em fundos imobiliários, um dos segmentos mais recomendados para a gente investir são os fundos de tijolos. E nesse eu vou dar um contexto maior. Por que fundos de tijolos são os mais recomendados? Fundos de tijolos nada mais é do que você passar a viver de aluguéis. Ou seja, literalmente são fundos que são donos de galpões logísticos ou lajes corporativas. E o que seriam esses galpões logísticas ou lajes corporativas? Ou shoppings. Quando a gente fala aqui em fundos de tijolos de logística, são os grandes galpões onde grandes empresas locam esses espaços para armazenar seus produtos e fazer essa expedição de acordo com suas vendas. Exemplo, uma Americanas, um Mercado Livre, uma Magalu, uma Amazon, concentrar suas mercadorias e com isso fazer a expedição. Então isso a gente fala de fundo de tijolos ligado à logística, compreendeu? Agora quando a gente fala de lajes corporativas, são prédios comerciais, exemplo, eles que tem na Faria Lima, na Paulista, ou seja, grandes empresas locam esses espaços onde funciona a sua sede, seus escritórios e com isso pagam aluguéis todos os meses, ou seja, você passa a receber aluguéis dessas empresas com apenas uma cota. E falando de shoppings, ou seja, aqui já estou dizendo, são shoppings, ou seja, grandes fundos são donos desses shoppings para as grandes marcas montarem suas unidades de negócio e com isso pagam aluguéis todos os meses. Então, falando de fundos imobiliários, fundos de tijolos são os mais recomendáveis para você começar dentro de renda variável ligado a fundos imobiliários. Beleza? Então, recapitulando, estamos com 34% em renda fixa, 17% em ações e 49% em fundos imobiliários. Bom, mas para contextualizar, não iria deixar faltar aqui trazer uma carteira, um modelo de carteira com apenas R$250, ou seja, menos de R$250, como que você monta uma carteira e como que ficaria essa carteira? Quanto que seria para renda fixa? Quanto que seria para renda variável, quebrando entre fundos imobiliários e ações? Com isso você já pode começar hoje. Não é a recomendação do ativo. Aqui a gente está falando de uma diversificação, ou seja, para você sair do modelo básico de carteira, que é 100% em renda variável, e começar a montar uma carteira diversificada usando também renda variável. Beleza? Vamos lá para a tela que eu vou mostrar para vocês uma carteira que eu estou exemplificando como que seria começar com R$250. Beleza? Vamos lá? Bom, já estamos aqui na tela falando de tipo de investimento. Estamos falando aqui em renda fixa e renda variável. Dentro de renda variável, ações e fundos imobiliários. Falando de renda fixa, qual que é o percentual? 34% em renda fixa e 17% aqui em ações e 49% em fundos imobiliários. Então, separando aqui daqueles R$250 que você já pode separar para investir, como que você vai diversificar em renda fixa e em renda variável dentro de fundos imobiliários ou ações, beleza? Então aqui falando de uma parte aqui, estamos separando R$ 75,06 para renda fixa, que você pode comprar um CDB. Quando a gente fala assim comprar, não existe comprar uma cota de CDB, você vai comprar um parcial, você vai investir em um CDB R$ 75,00, ou seja, você consegue alocar em um CDB a partir de R$ 30,00, R$ 10,00 e assim sucessivamente, tá? Então, com esse valor, você já consegue alocar um investimento de liquidez diária, por exemplo, um CDB. Beleza? Falando aqui de renda variável, separamos aqui R$ 37,58 para comprar uma cota da Taesa 11.
A Taesa 11 é uma empresa de energia, então com R$ 37,58 você já consegue comprar uma cota dessa empresa, que é uma empresa perene e que te oferece menos risco e que traz maiores rentabilidades, beleza? Falando aqui em fundos imobiliários, separamos R$ 109,50 para comprar uma cota do XPLG 11. O XPLG 11 é um fundo imobiliário de tijolos ligado à logística, ou seja, aqui galpões, que é o que eu já falei, que é um tipo de investimento dentro de fundos imobiliários que é mais seguro. Ou seja, totalizando aqui R$ 220,24 que separamos para investir e montando uma carteira totalmente diversificada. Com isso, você pode montar uma carteira similar a essa, ou você já começa a ter uma ideia do que é uma carteira diversificada e separar aí um aporte mensal para você estar investindo todo mês de maneira diversificada, segura, com maior rentabilidade e com pouco. Beleza? Então foi isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando aí o seu like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Vamos aprender junto. E deixem nos comentários, você já investe em uma carteira diversificada? É isso, vejo vocês no próximo vídeo e fui!